Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Léo continua seu jogo de manipulações e consegue esconder de Philippa a carta deixada por Ellen, protegendo assim o conteúdo delicado que ela não pode descobrir. Enquanto isso, Enzo, após certa relutância, aceita dirigir a peça de teatro escolhida por Philippa, mesmo sabendo que isso pode gerar conflitos entre os colegas. Ele encara o desafio com determinação, disposto a fazer um bom trabalho, mas ciente de que precisará lidar com as exigências e o temperamento forte de Philippa ao longo do processo. Em outro momento, Samuel começa a desconfiar da proposta de consultoria financeira feita por Jacques e Ricardo. Ele sente que há algo estranho no comportamento dos dois e decide investigar com mais cautela antes de dar qualquer passo. Já Léo, em um gesto inesperado, diz a Cami que torce para que ela seja feliz ao lado de Marlon, mesmo que isso lhe cause uma pontada de ciúme. Apesar de tudo, Léo finge maturidade, demonstrando apoio para não se expor. Enquanto isso, Manuel tenta reaproximar Pan e Danilo, percebendo que os dois ainda têm sentimentos um pelo outro, apesar das desavenças. Ele acredita que os dois merecem uma nova chance e busca criar situações para que se encontrem. No entanto, um jantar entre Marlon e Cami termina de forma desastrosa. Marlon passa mal após comer a comida preparada por Cami. O mal-estar gera um clima desconfortável, mas Cami tenta contornar a situação preocupada com a saúde dele. Em um momento de emoção, Léo lê a carta de Ellen para Sofia e se comove profundamente com as palavras da irmã. A intensidade dos sentimentos o faz se perder no momento, mas Samuel, sempre rígido, o repreende, dizendo que não deveria se envolver tanto. A bronca de Samuel deixa Léo irritado, mas ele tenta conter sua frustração. Danilo, por sua vez, revela a Manuel que está gostando de trabalhar na mansão de Abel, especialmente porque tem a oportunidade de aprender e conhecer coisas novas, algo que não esperava. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Enquanto os acontecimentos se desenrolam, Castanho compartilha com os outros policiais a história do resgate do bebê, contando como ele e Marlon agiram juntos na situação de emergência. Os colegas ficam impressionados com a coragem e a agilidade de ambos, reconhecendo o esforço feito para salvar a vida da criança. Em meio a tudo isso, Enzo chega à mansão, pronto para os desafios que virão, enquanto Léo, em um momento de tensão, desafia Samuel na frente de Sofia, mostrando que está disposto a enfrentar o padrasto para proteger a memória de Ellen e o bem-estar de sua irmã. O clima de tensão só aumenta e os conflitos entre eles prometem se intensificar nos próximos capítulos. Um escândalo financeiro promete sacudir os bastidores da Boaz. Jacques será finalmente desmascarado por Samuel em uma reunião decisiva e perderá completamente o controle diante da humilhação. A tensão começa quando Samuel, atento aos detalhes dos relatórios da empresa, percebe várias inconsistências nos números apresentados. Desconfiado de que algo muito errado está acontecendo, ele decide confrontar Jacques na frente de todos. Durante a reunião, Samuel respira fundo e joga a bomba. Os dados financeiros da Boaz estão manipulados. O impacto é imediato. Jacques, pego de surpresa, sente o sangue ferver e perde a cabeça. Em um acesso de fúria, ele se levanta bruscamente e parte para cima do sobrinho, como se pudesse resolver a situação na base da força. Ricardo, percebendo o tamanho do problema, segura Jacques a tempo, impedindo que a situação termine em agressão física. O clima na sala é de puro constrangimento, e Abel observa tudo sem saber como reagir diante de tamanha confusão. Mas a situação só piora. Um fornecedor da Boaz aparece de surpresa para cobrar pagamentos atrasados, expondo ainda mais o rombo nas contas da empresa. Abel, envergonhado e sem respostas, convoca uma nova reunião de emergência, dessa vez com Samuel, Jacques e Ricardo, para tentar entender o que está acontecendo. Durante o encontro, Samuel se mantém firme e reafirma suas suspeitas. O caixa da empresa simplesmente não fecha com os números apresentados no balanço. Jacques tenta se esquivar da acusação, dizendo que tudo não passou de um erro na ordem dos pagamentos e que provavelmente foi um engano sem má-fé.
Ricardo, sempre cúmplice, tenta aliviar a situação, argumentando que o relatório era mais sintético e que, por isso, alguns detalhes poderiam ter passado despercebidos. Mas Samuel não se deixa enganar e rebate com firmeza. Fica mais fácil esconder os problemas assim, não é? Sua fala deixa claro que ele está certo de que existe um esquema fraudulento acontecendo dentro da Boaz. Jacques, já completamente descontrolado, tenta agredir Samuel novamente, mas é contido por Ricardo, que o segura antes que a situação saia ainda mais do controle. Diante da confusão generalizada, Abel decide encerrar a reunião, sem tomar nenhuma decisão concreta, visivelmente abalado com tudo o que foi exposto. Aproveitando o momento tenso e percebendo que Abel está vulnerável, Ricardo age rápido e sugere que a Boaz contrate uma consultoria externa para cuidar das finanças e revisar o caixa da empresa. Abel, sem imaginar que está prestes a cair em uma armadilha ainda maior, aceita a proposta na hora, ansioso para resolver a crise. O que ele não sabe é que essa consultoria já faz parte do esquema. Será comandada pela irmã de Ricardo, que entrará para maquiar os números e garantir que o esquema de desvio de dinheiro continue funcionando sem levantar novas suspeitas. O jogo de manipulação de Jacques e Ricardo está longe de acabar. E agora, com Samuel cada vez mais determinado a investigar, o clima na Boaz promete esquentar ainda mais. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, ao saber de mais uma atitude impensada de Marlon, Ryan perde completamente a paciência. Com os nervos à flor da pele, ele pega o telefone e liga para o amigo, sem medir palavras. Você cruzou todos os limites, Marlon. Component Placement dispara assim que a ligação é atendida. Do outro lado da linha, Marlon tenta se explicar, mas Ryan não lhe dá espaço. A voz sai trêmula de raiva. Não era só sobre mim. Você envolveu pessoas que não tinham nada a ver com isso. Acha mesmo que dá para seguir fingindo que está tudo bem? A conversa termina abruptamente, com o som seco de uma ligação encerrada. Enquanto isso, Léo, tentando deixar as tensões de lado, chama Davi para sair. Vamos dar uma volta, pegar um cinema, conversar um pouco, sugere, esperançoso. Mas Davi, mais reservado, recusa com gentileza. Não estou no clima hoje, Léo. Preciso pensar em algumas coisas. Léo assente, respeitando a escolha do amigo, embora não consiga esconder um leve desapontamento. Alan, observando de fora os desdobramentos da briga entre Ryan e Marlon, resolve conversar com o último. Com seu jeito calmo e direto, aconselha: talvez seja a hora de você se afastar um pouco do Ryan. As coisas entre vocês estão pesadas. E cuidado com a Camila. Ela não é tão transparente quanto parece. Marlon, visivelmente abalado, ouve em silêncio e depois balança a cabeça. Pode deixar, Alan, mas eu não vou abandonar o Ryan, não agora. Ele precisa de mim, e eu vou provar isso. Mais tarde, Marlon encontra Lucas e, com um semblante sério, lhe faz uma promessa. Eu vou ajudar o Ryan a sair da prisão, custe o que custar. Ele não está sozinho. Enquanto os adultos enfrentam dilemas complicados, na outra ponta da história, a pequena Sofia traz um respiro de leveza. Ela convida Léo para brincar em sua casa e, de prontidão, Samuel os recebe com carinho. Pode entrar, Léo. A Sofia está te esperando no quarto. Ela preparou até chá de mentirinha. Léo sorri, entrando com leveza no ambiente acolhedor da casa. Na cozinha, no entanto, Rosa começa a se atrapalhar. Ela coloca o sal no lugar do açúcar, esquece a panela no fogo e parece confusa. Samuel, atento, observa os sinais com preocupação crescente. Tá tudo bem, Rosa? Pergunta com gentileza. Ela sorri sem graça, mas não responde com firmeza. Algo não está certo. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Dona de Mim. Em outra parte da cidade, Tânia se deixa levar pelo momento e beija Jacques. Mas, no fundo, seus pensamentos estão em outro lugar. Ao fechar os olhos, é o rosto de Ricardo que lhe vem à mente.
Jaques percebe o distanciamento e, mais tarde, ao encontrar Samuel, não perde a chance de provocar. Engraçado como algumas pessoas vivem de ilusão, né? Beijam um e pensam em outro. Enquanto isso, Rosa continua dando sinais de confusão mental. Depois de mais uma série de tropeços na cozinha, ela decide sair para arejar a cabeça. Mas, desorientada, perde-se pelas ruas do bairro. Sem saber como voltar, anda em círculos até se sentar em um banco, com o olhar perdido. Quando Samuel dá falta dela, entra em pânico. Sai às pressas, perguntando aos vizinhos, percorrendo esquinas. O clima é de tensão e apreensão, enquanto todos se mobilizam para encontrar Rosa antes que algo pior aconteça. O relacionamento entre Filipa e Abel enfrentará uma turbulência inesperada, provocada por um momento impulsivo e flagrado entre a atriz e Danilo, o motorista da família. A aproximação entre os dois, que já vinha crescendo discretamente, atinge um ponto crítico durante os ensaios de uma peça de teatro. Um beijo encenado se transforma num escândalo real. E quem presencia tudo é Jaques, que não pensa duas vezes antes de correr para contar a Abel. A confusão começa de maneira inocente. Filipa, empolgada com o patrocínio de Abel para montar uma peça, decide convidar Enzo, um renomado diretor de teatro, para ajudá-la a escolher o texto ideal. Enzo aceita o convite e, numa tarde na mansão, espalha diversos livros clássicos pelo jardim. É nesse momento que Danilo surge curioso e se encanta por um dos títulos, A Tempestade, de William Shakespeare. Ele comenta com Denise, a governanta, que sempre teve uma admiração especial por aquela obra, e o entusiasmo desperta o interesse de Enzo. O diretor, vendo ali uma oportunidade de algo genuíno, decide que aquela será a peça encenada. Com o elenco ainda em formação, Enzo propõe que, por enquanto, os ensaios sejam feitos com Danilo como par de Filipa. A escolha surpreende, mas a atriz aceita a ideia com naturalidade. O clima entre os dois rapidamente se intensifica nos ensaios. As cenas escolhidas falam de amor, devoção e promessas eternas, e os dois se entregam completamente aos diálogos. Enzo, exigente, quer verdade nas interpretações e pressiona. A cena deve terminar com um beijo, como pede o texto original. É nesse momento que a situação foge ao controle. Tomada pela emoção e pelo olhar cúmplice de Danilo, Filipa cruza a linha entre o real e o encenado. Ela se aproxima e o beija. Danilo, surpreso, hesita por um segundo, mas não se afasta. O que deveria ser apenas uma passagem de roteiro ganha outra conotação quando Jaques surge atrás de uma coluna do jardim e presencia tudo. Aplausos irônicos rompem o silêncio do momento. Jaques, sempre sarcástico, aplaude o casal com deboche e dispara. Bravo! Que entrega, que paixão! Só faltou avisar o Abel que ele virou coadjuvante nessa peça. Filipa tenta se justificar, nervosa, dizendo que era apenas uma cena, parte do ensaio. Mas Jaques não compra uma explicação. Ah, claro, cena de teatro. Pena que não pensei nessa desculpa quando me pegavam com a mão na massa. Você devia dar aula disso, Filipa. Sem perder tempo, ele vai direto à fábrica Boaz, onde Abel está trabalhando. Com um sorriso cínico no rosto, despeja a bomba. Você sabia que a Filipa está ensaiando beijos apaixonados com o motorista no jardim? Porque, segundo ela, é só teatro. Abel, pego de surpresa, tenta manter a compostura, mas seu olhar denuncia a mágoa. Sem responder, apenas manda o irmão sair da sala. Mais tarde, ao chegar em casa, ele confronta Filipa. O clima entre eles é tenso. Filipa tenta explicar que tudo foi técnico, profissional, mas Abel, visivelmente ferido, questiona a intensidade daquele beijo. Se foi só cena, por que doeu tanto ver você com o outro? Diz antes de sair do cômodo, deixando Filipa sozinha, em silêncio, encarando as consequências de um erro que talvez não consiga consertar.